Olá pessoal, nessa aula vamos estudar as leis de Faraday e Lenz, e o ponto de partida para esse estudo é o funcionamento de um dispositivo muito interessante que é o fogão de indução. A aula foi dividida em 5 partes. Na primeira parte vamos falar um pouco sobre o fogão de indução. Na segunda parte, vamos estudar a indução eletromagnética, a história e os conceitos. Na terceira parte, vamos estudar o fluxo do campo magnético. Na quarta parte, vamos estudar as leis de Faraday e Lenz, os conceitos e a história. E na quinta parte, vamos analisar o funcionamento do fogão de indução. Vamos agora para a primeira parte da nossa aula, em que vamos falar um pouco sobre o fogão de indução. O fogão de indução em si, ele não esquenta. Ele consegue esquentar a panela sem ele mesmo se esquentar. Observe que temos uma panela cortada ao meio e o ovo. O ovo só fritou na parte que está em contato com a panela. O fogão não esquenta o vidro que está sobre ele. Ele esquenta diretamente a panela sem esquentar o vidro. Então, tiramos a panela e o vidro não está tão quente. Ele vai esquentar muitas vezes não por causa do próprio fogão em si, mas porque a panela quente aquece o vidro. Nesse caso, temos um aquecimento à distância. Conseguimos esquentar à distância a panela e a panela, por sua vez, vai esquentar por contato, por proximidade, aquilo que estiver junto dela. Mas como isso acontece? Qual é o princípio físico que faz funcionar o fogão de indução? A teoria que embasa esse equipamento é antiga, e pelo próprio nome do equipamento, fogão de indução, isso nos levará a estudar a indução eletromagnética. Nessa aula, vamos estudar as leis de Faraday e Lenz, para compreendermos o funcionamento do fogão de indução. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula, em que vamos estudar a indução eletromagnética, a história e os conceitos. Em 1820, Ørsted descobriu que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Essa simetria das relações entre o magnetismo e a eletricidade levou os físicos a acreditar na proposição inversa. Se a corrente elétrica em um condutor gera um campo magnético, então um campo magnético deve gerar uma corrente elétrica. Os cientistas estudiosos queriam entender como isso poderia ser feito, o que acabou sendo descoberto por Faraday em 1831. Michael Faraday nasceu em 22 de setembro de 1791 e faleceu em 25 de agosto de 1867. Ele foi um cientista inglês que contribuiu para o estudo do eletromagnetismo e da eletroquímica. Suas principais descobertas incluem os princípios subjacentes à indução eletromagnética, diamagnetismo e eletrólise. Michael Faraday descobriu a indução de correntes elétricas em 1831. Em novembro deste ano, apresentou sua descoberta para a Royal Society e publicou um trabalho sobre o tema em 1832. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da indução eletromagnética. No dia 29 de agosto de 1831, Faraday relatou sua descoberta no diário em que anotava todas as suas experiências. Depois de descrever como construiu duas bobinas separadas no mesmo anel de ferro, ele contou que ligou na bobina B um fio de cobre que passava sobre a agulha de uma bússola e ligou as extremidades da bobina A em uma bateria. Faraday escreveu: "Imediatamente observei um sensível efeito na agulha. Ela oscilou e voltou à posição inicial. Interrompendo a ligação do lado ligado à bateria, observei novamente uma perturbação na agulha. Faraday comprovou assim sua hipótese inicial. A variação da corrente elétrica em uma bobina fez surgir na outra uma corrente elétrica induzida." Abaixo nós temos um recorte da página do Diário de Faraday, em que ele descreve sua descoberta. A crença na época de que a corrente elétrica fosse um fluido levou Faraday a supor que algum tipo de movimento ou variação do campo magnético poderia provocar o movimento desse fluido. Essa foi a hipótese a partir da qual Faraday chegou à descoberta da indução eletromagnética. As figuras a seguir mostram alguns dos experimentos de Faraday e confirmam sua hipótese. Em todas, a deflexão do ponteiro do galvanômetro, num ou noutro sentido, que evidencia a existência de corrente elétrica no circuito, está relacionada a um campo magnético variável. Nesta figura, quando a chave é ligada, um campo magnético aparece no anel em que as bobinas estão enroladas, e o ponteiro do galvanômetro deflete no sentido. Ou seja, quando é desligada, o campo desaparece, e o ponteiro deflete no outro sentido. Só nos momentos em que a chave é ligada ou desligada é que aparece uma corrente elétrica no galvanômetro. Se a chave permanecer ligada ou desligada, a corrente elétrica desaparece. No experimento representado nessa figura, só aparece corrente elétrica quando se aproximam ou se afastam os ímãs da bobina. Quando os ímãs encostam na bobina, o ponteiro do galvanômetro deflete no sentido. Quando os ímãs desencostam, o ponteiro deflete no outro sentido. Se forem mantidas numa posição fixa, encostados ou desencostados, não aparece corrente elétrica. Nessa figura,
Quando se aproxima o ímã da espira, o ponteiro do galvanômetro deflete no sentido. Quando se afasta, o ponteiro deflete no outro sentido. A situação que podemos observar nessa figura ainda mostra o fator determinante na geração da corrente elétrica, a variação do número de linhas de campo que atravessam a espira, ou seja, a variação do fluxo magnético através da espira. Vamos aqui fazer um breve parêntese neste ponto para introduzir esse novo conceito e, em seguida, apresentar as leis de Faraday e Lenz que precisam desse conceito para serem definidas. Vamos agora para a terceira parte da nossa aula, em que vamos estudar o fluxo do campo magnético. O fluxo do campo magnético está relacionado ao número de linhas de campo magnético que atravessam determinada superfície de área S1, como mostra a figura. Quanto maior o número de linhas de campo, maior o valor do fluxo magnético φB. O ângulo θ1 entre o vetor campo magnético B e o segmento normal N1, a superfície S1, é nulo. O fluxo magnético φB através da superfície S1 é máximo. O ângulo θ2 com o segmento normal N2 da superfície S2 é 90 graus. O fluxo magnético φB através da superfície S2 é nulo. A definição geral de fluxo exige recursos de cálculo avançado, mas é possível defini-lo de forma simplificada, desde que o vetor campo magnético B seja constante e a superfície S seja plana. Se a superfície não for plana, mas o ângulo θ entre o segmento normal N, a superfície, e o vetor campo magnético B for constante, esta definição simplificada também é válida. As figuras A e B apresentam casos em que o fluxo de um campo magnético φB através da área S pode ser calculado de forma simplificada. Na figura A, o vetor campo magnético B é constante, a superfície S é plana e o ângulo θ entre o segmento normal N e o vetor campo magnético B é constante. Na figura B, o vetor campo magnético B é radial, tem módulo constante e o ângulo θ é nulo. Nesses casos, o fluxo do campo magnético φB através da superfície S é, por definição, φB igual B vezes S vezes cosseno de θ, em que B é o módulo do vetor campo magnético B, S é a área da superfície atravessada pelas linhas de campo e θ é o ângulo entre o segmento normal N e o vetor campo magnético B. A unidade do fluxo magnético no sistema internacional é Tesla vezes metro quadrado, que recebe o nome de Weber, em homenagem ao físico alemão Wilhelm Weber, que nasceu em 1804 e faleceu em 1891. O fluxo do campo magnético é uma grandeza escalar, positiva ou negativa, de acordo com o sinal do cosseno de θ. O ângulo θ aparece em consequência da convenção que se adotou na orientação do segmento normal N em relação à superfície. Em superfícies planas, esse segmento é orientado de modo a obter-se θ menor que 90 graus. Em superfícies curvas fechadas, o segmento é sempre orientado para fora. Com relação à normal N, na verdade, o segmento normal N é um vetor que tem uma orientação determinada pelo sentido de percurso do contorno de uma superfície plana S estabelecido arbitrariamente. Dado esse sentido, a orientação do vetor N é obtida pela regra da mão direita, como mostra a figura abaixo. Trata-se de uma construção matemática que não será adotada aqui porque foge do alcance do ensino médio. Vamos agora para a quarta parte da nossa aula, em que vamos estudar as leis de Faraday e Lenz, os conceitos e a história. A justificativa para a inclusão do breve parêntese apresentado na terceira parte da nossa aula vai ser entendida agora. Nela introduzimos uma nova grandeza física, o fluxo do campo magnético, que vai possibilitar a compreensão e descrição matemática dos fenômenos observados por Faraday, descritos na segunda parte da nossa aula. Refletindo sobre a razão pela qual a movimentação relativa ímã-bobina faz aparecer uma corrente elétrica na bobina, nos seus experimentos Faraday concluiu que, se há uma corrente elétrica induzida na bobina, há também uma força eletromotriz induzida, pois sem energia, os portadores de carga não se movimentam, e que essa energia se origina da energia cinética de oscilação do ímã ou da bobina, que causa a variação do fluxo magnético, e da rapidez com que essa variação ocorre. Essas conclusões levam à lei de Faraday. A força eletromotriz epsilon, induzida numa espira, é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético ΔΦB, que a atravessa e inversamente proporcional ao intervalo de tempo ΔT, em que essa variação ocorre. Matematicamente, a lei de Faraday pode ser expressa na forma: a força eletromotriz epsilon é igual a menos a variação do fluxo magnético ΔΦB dividida pelo intervalo de tempo ΔT.
Se em vez de uma espira houver n espiras idênticas formando uma bobina plana, o fluxo total será n ΔFB, e a lei de Faraday será expressa na forma: a força eletromotriz epsilon será igual a menos n, que é o número de espiras, vezes a variação do fluxo magnético ΔFB dividida pelo intervalo de tempo ΔT. O sinal negativo aparece para indicar o sentido em que a força eletromotriz induzida é exercida, o que determina o sentido da corrente elétrica induzida. Esse sentido resulta de outra lei que complementa a de Faraday, formulada pelo físico Henrik Lenz. Henrik Friedrich Emil Lenz nasceu em 1804 e faleceu em 1865. Ele foi um físico e químico báltico-alemão, natural de Tartu, Dorpate, atual Estônia. Na época em que Lenz nasceu, essa cidade estava sob domínio russo, por isso é comum dizerem que ele era russo. Aos 20 anos como naturalista, Lenz realizou uma viagem de pesquisa pelo mundo. Estudou as diferentes características físico-químicas dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, e explicou as causas das diferentes taxas de salinidade de cada um. O relato de suas pesquisas valeu seu ingresso como membro da Academia de Ciências de São Petersburgo, em 1828. A partir de algumas informações sobre os experimentos de Faraday, Lenz reproduziu-os e complementou-os com a lei que leva o seu nome, publicada em 1834. Para entendermos o enunciado da lei de Lenz, vamos observar atentamente as figuras a seguir. Na figura A aproximação do ímã induz na espira uma corrente elétrica cujo sentido, dado pela regra da mão direita, gera um campo magnético que se opõe a essa aproximação. É como se a espira se tornasse um ímã com polo igual ao do lado do ímã que se aproxima. Na figura B, o afastamento do ímã induz na espira uma corrente elétrica cujo sentido, dado pela regra da mão direita, gera um campo magnético que se opõe a esse afastamento. Neste caso, é como se a espira se tornasse um ímã com polo oposto ao do lado do ímã que se afasta. Em síntese, em ambos os casos, o movimento do ímã induz na espira forças eletromotrizes que geram correntes elétricas em um sentido tal que os campos magnéticos por elas gerados se opõem a esse movimento. Essa oposição, que aparece na expressão matemática da lei de Faraday, por meio do sinal negativo, é descrita pelo enunciado da lei de Lenz. A corrente elétrica induzida num circuito gera um campo magnético que se opõe à variação do fluxo magnético que induz essa corrente. A lei de Lenz é uma consequência do princípio da conservação da energia. Nos exemplos das figuras anteriores, se a corrente induzida favorecesse o movimento do ímã, ao invés de opor-se a ele, bastaria um pequeno empurrão para que o ímã fosse puxado para dentro da espira. Dessa forma, seria possível construir um moto perpétuo, como o dispositivo que é representado na figura, o que contraria o princípio da conservação da energia ou a primeira lei da termodinâmica. Se o sentido da corrente fosse o inverso do postulado pela lei de Lenz, a correia de ímãs, depois de posta em movimento em qualquer sentido, seria puxada para dentro da espira, atravessando-a indefinidamente como um moto perpétuo. Os dois exemplos ilustrados a seguir procuram tornar mais clara a relação entre o consumo de energia e a geração de corrente elétrica que a lei de Lenz evidencia. Nessa figura, o sentido anti-horário da corrente induzida na espira, obtido pela regra da mão direita, gera linhas de campo magnético que, entre aspas, seguram a espira, opondo-se ao seu movimento. Nessa figura, o sentido da corrente é horário, e a força magnética exercida sobre o condutor L tende a freá-lo. Em ambos os casos, sem a ação de uma força externa que realize trabalho ou forneça energia a esses sistemas, não há movimento, e sem movimento, não aparece corrente elétrica induzida. Vamos agora para a quinta parte da nossa aula, que tratará sobre o funcionamento do fogão de indução. Em primeiro lugar, vamos analisar o fenômeno da indução eletromagnética que está presente nesse equipamento. Com a corrente elétrica é possível gerar um ímã elétrico, o eletroímã. Como é que a gente faz isso? Usando uma espira circular nesse caso. Então, conectamos um cabo que faz uma volta em uma bateria com um polo positivo e outro negativo. A passagem da corrente induz o campo magnético gerado aqui. Então, a corrente elétrica I vai acabar gerando o campo magnético B. Isso aqui se comporta agora como um ímã com um polo norte de um lado e um polo sul do outro. Se oscilarmos o campo magnético, geramos um campo elétrico. É um fenômeno estudado por Faraday e Lenz. Se provocarmos uma variação do fluxo de campo magnético em uma determinada espira, isso gera eletricidade. Do jeito que a corrente estava fluindo ali, ela vai gerar um campo magnético que vai atravessar essa outra espira que eu coloquei ao lado com uma lâmpada. Se este campo magnético for constante, fluindo aqui por essa espira, nada vai acontecer. Mas,
Se eu criar uma corrente alternada na espira esquerda, a alternância da corrente vai provocar uma alternância no campo magnético, que vai fazer variar o fluxo do campo magnético através da espira da direita, ou seja, o campo magnético da espira da esquerda, que está fluindo por dentro da espira da direita, vai variar. E quando isso acontece, é induzida na espira da direita uma corrente. E a lâmpada fica acesa. Então, observamos que acende a lâmpada, criando uma corrente aqui que nesse caso também vai ser alternada. Vamos ter uma corrente alternada e induzida na espira da esquerda, provocando o acendimento da lâmpada da espira da direita. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a corrente na espira da esquerda seja alternada. Alguns celulares não precisam ser plugados na tomada para carregar. Se deixarmos um celular desses em cima de um carregador por indução, conseguimos fazer o celular se abastecer de energia. Conseguimos provocar corrente elétrica sem o contato elétrico, mesmo à distância. O fenômeno de provocar corrente elétrica sem o contato elétrico foi estudado por Faraday e Lenz. Enquanto tivermos na espira da direita um campo magnético que oscila, porque a corrente original da espira da esquerda oscila, vai surgir a chamada corrente induzida que também é oscilante. E o fato dessa corrente oscilar, dessa corrente passar por ali, essa corrente alternada acontecer por lá, isso vai possibilitar o acendimento dessa lâmpada. E isso vai possibilitar o aquecimento das panelas em um fogão de indução. Vamos analisar o funcionamento do fogão de indução a partir de uma questão do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A questão diz: o fogão mostrado na figura 1 abaixo não produz chamas nem propaga calor. O cozimento ou aquecimento dos alimentos deve ser feito em panelas de ferro ou de aço. O aço é uma liga que contém ferro. E ocorre devido à existência de campos magnéticos alternados. Lembre-se que estudamos que os campos magnéticos devem ficar alternando. Produzidos em bobinas, conforme representado no esquema da figura 2. Debaixo da parte de vidro cerâmica, existe uma bobina. Antes mencionamos uma espira, mas aqui foram feitas várias voltas para intensificar o campo. Colocamos uma corrente alternada, que vai gerar um campo magnético alternado aqui. Observe que a panela será a sua outra bobina. A panela vai ser aqui a sua espira, onde vai ser induzida corrente. Vai passar corrente elétrica aqui na panela, e essa corrente elétrica vai ser intensificada por conta da presença do ferro, que é um material magnético, e intensifica ainda mais o valor do campo magnético que ali vai ser gerado. Então, mais campo magnético variando, com mais intensidade, mais corrente elétrica passa por aqui. Então, vai acontecer um fenômeno chamado efeito Joule, ou efeito térmico da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por um condutor, o movimento desses elétrons colidindo com os átomos, provoca o aumento da agitação das partículas. Então a panela, a parte de metal condutor da panela, vai esquentar. Essa panela estará com água ou com um alimento que desejamos preparar, e nisso vai haver condução de calor, condução de energia pelo mecanismo calor. Mas isso vai acontecer da panela para o alimento. Entre o fogão e a panela não há transferência de calor, então não tem perigo de nos queimarmos. Observe que na figura 1, a panela está com água borbulhando e a mão da pessoa está bem próxima. Não encostando na panela, não tem problema, pois o fogão está frio e a mão fica sem nenhum tipo de problema. Isso é segurança. Uma das grandes vantagens desse tipo de fogão é segurança, principalmente em relação a pessoas desatentas e para quem tem crianças em casa. O grande problema é que esse fogão é caro. O enunciado da questão ainda diz: os campos magnéticos penetram na base das panelas, criando correntes elétricas que as aquecem. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparecem. O processo físico que fundamenta essa aplicação tecnológica é conhecido como indução. Não é convecção, não é radiação. Veja, não é calor que transfere energia para a panela, é indução. E esta indução é regida pela lei de Faraday e Lenz. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a letra B. Da mesma forma que um celular é carregado em um carregador sem fio, um carregador por indução, a panela é aquecida em um aquecedor sem calor. Existe o aquecimento da panela sem haver troca de calor, apenas por um movimento das cargas elétricas que, ao se chocarem, vão agitar essas partículas. Existe um aumento da agitação das partículas no momento em que esta força eletromagnética efetua trabalho. Essa força elétrica vai efetuando trabalho sobre os elétrons. Os elétrons vão colidindo sobre os átomos vão se agitando, as partículas vão se agitando, e o aumento do grau de agitação é o que nós chamamos de aumento de temperatura.
O aumento de temperatura da panela vai fazer com que haja condução de calor da panela para o alimento que estiver em contato com ela, mas o fogão permanece frio. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Nela procuramos entender o princípio físico que faz funcionar o fogão de indução. Estudamos as leis de Faraday e Lenz, seus conceitos e a sua história. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Muito obrigado.